Eu não sei quantas pessoas tiveram suas vidas restauradas. Eu não me refiro a quantas pessoas aceitaram a Jesus apenas, mas ao aceitarem a Jesus, tiveram sua vida restauradas, curadas, transformadas. Não sei se você conhece alguma pessoa que já passou por uma situação onde ele era completamente marginalizado, talvez por um defeito físico, talvez por vícios, e que depois Jesus restaurou. A Bíblia mostra vários exemplos, mas eu me refiro na sua vida, nosso mundo em que vivemos. Você conhece, ou conheceu, eu conheci algumas pessoas. Será que todas as pessoas que são restauradas reconhecem a restauração? Será que todas as pessoas reconhecem o que Jesus fez e da forma que fez? Mais do que isso, será que nós estamos prontos a enfrentar alguns problemas e desafios após a nossa restauração? Eu encontrei já na vida alguns casos interessantes. Por exemplo, de uma pessoa que tinha prazer em ter o seu problema de enfermidade. E o prazer é porque ela disse: quando eu sou curada, eu já fui curada, depois voltou e fui curada. Quando eu sou curada, as pessoas não me procuram, não vão na minha casa. Ela era carente de afeto, e ela disse: é melhor. Isso é um tipo de escravidão, não é? Falamos sobre isso aqui recentemente. Alguns do povo de Deus, uma grande parte, que estava no Egito, eles queriam voltar, e alguém lembrou: mas lá nós éramos escravos. E ele disse: mas lá nós tínhamos comida. Nós vivemos isso no nosso mundo. Há pessoas que, se você der um prato de comida, se você der alguns tijolos para ele construir a casa, ele faz o que você pedir. Mas eles preferem ficar escravos, pedintes. Eu quero falar nesta noite sobre a cura de um cego. Jesus curou vários cegos, e esse cego aqui deu pano para manga. Abra sua Bíblia em João capítulo 9, o Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 9. Esse texto, a história desse cego, é muito interessante, e é um texto muito longo. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler alguns versículos agora, e durante a pregação, aí sim, a gente vai pontuando, né, algumas passagens super interessantes. Quantos conhecem? Quantos conhecem? Quantos não conhecem? Quantos não conhecem a história desse cego que nasceu cego? Esse é um cego de nascença, a Bíblia diz ali, que Jesus curou. Quantos não conhecem toda a história? Faz assim com a mão. Todos conhecem, é isso? Posso chamar? Deixa eu escolher aqui 3 pessoas que não levantaram a mão. Vou chamar aqui, amém? Quantos não conhecem? Subiram as mãos agora de repente. Ah, vocês não tinham entendido. É só para descontrair, irmãos. Claro que eu não vou fazer isso, não é verdade? Mas eu perguntei quantos não conhecem, porque vale a pena conhecer, porque tem uma série de argumentos. E nós queremos, dentro do possível, aplicar algumas coisas aqui para a nossa vida, quando não acontece conosco, mas acontece com o próximo, alguém que está conosco, ou também pode acontecer conosco uma restauração. Nesse caso, é de um cego. Mas pode ser, principalmente, de uma pessoa alijada da sociedade, uma pessoa drogada, uma pessoa
prostituta, alguma coisa assim, e que de repente Jesus restaura. Diz assim, preste atenção: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Então esse cego aqui era de nascença, né? E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Olha o resultado aí, quem é que foi? Alguém pecou, não é possível. Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Em outras versões diz: para que a glória de Deus se manifeste ou se manifestasse. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, Jesus continua, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Essa era uma prática que as pessoas também usavam para curar pessoas. Eles criam, se faz um lodo, passa no machucado que ele vai curar. É interessante como Jesus, algumas vezes no seu ministério, ele faz coisas que são próprias, para que as pessoas entendam, né, o mistério que há nele. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Por enquanto até aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, porque nós temos a Bíblia, nós temos a Tua Palavra, nós temos a Tua Palavra que é a espada de dois gumes, uma palavra que é viva, que é eficaz, inerrante. Nós temos a Tua Palavra, Senhor, que cura. O salmista dizia: enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Senhor, nós queremos que nessa noite o Senhor envie a palavra para nós, para que sejamos curados de mazelas, para que sejamos curados da nossa incredulidade, para que nós sejamos curados de preconceitos e manias que temos, para que possamos te aceitar e te servir segundo o teu propósito em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pecou para que ele nascesse cego? Eles perguntaram. Primeira coisa que eu coloco aqui, irmãos, aquilo que eu quero aproveitar para dizer para os irmãos, que são interpretações bíblicas, e nós estamos estudando isso, né? Como estudar, como entender a Bíblia. E eu posso retirar daqui aquilo que o texto me diz e aquilo que eu quero aplicar para nós. E é o que eu vou fazer aqui agora. A primeira coisa, o propósito de Deus nunca é punir. Deus não é um Deus de punição, embora haja punições. Mas Ele não veio: eu quero punir, eu quero bater, eu quero matar. Não. Ao contrário, quem veio para roubar, matar e destruir, não é Ele, é o ladrão, e Ele não é ladrão. Mas Ele veio para manifestar a sua glória. Então, a primeira coisa que eu quero aprender com esse texto, e quero passar para os irmãos, é que nós precisamos ver, quando as coisas estão erradas, as pessoas estão erradas, nós temos que ver o que pode ser feito ali para a glória de Deus se manifestar. E não por que aquela pessoa está assim, e se é punição ou se não é punição. Parece que nos agrada mais enxergar por trás desse angu tem caroço. Por causa daquilo ali só pode ter algum pecado.
E nós, com isso, às vezes, nós somos mais propensos a valorizar a punição, a valorizar o erro, do que glorificar a restauração, ressaltar a graça. Primeira coisa que eu quero que nós guardemos e levemos para nós, irmãos, que nós temos que crescer em graça. Falamos recentemente sobre isso, sobre a graça, sobre o crescimento. Jesus crescia em graça. E expliquei por que isso, você pode olhar nas pregações anteriores. Mas nós temos que dar valor à graça, e não baratear a graça, porque também não é assim, não tem problema, você está assim, aí Jesus é bom, e ele continua errado, porque nós achamos que a graça nos permite e passa a mão por cima de sermos errados. Ao contrário, nós temos que valorizar a graça seguinte: não importa o teu problema, não importa a tua aflição, não importa se você merece ou se não merece, merecer não merecemos nunca, não é pelos seus méritos, não é pelo que fazemos por merecer, mas é pela graça. E eu gostaria que essa igreja tivesse isso no coração sempre, que valorizasse a graça. E valorizar a graça, eu quero que vocês entendam bem, eu vou repetir, é olhar para o pior desastre e dizer assim: pela graça, isso pode ser resolvido. Mas aqueles homens, os fariseus, eles olharam e disseram assim: deve ter algum problema aqui, não é possível, porque as pessoas nascem vendo, e esse homem nasceu cego. E eles tinham, há um teólogo um dos teólogos que a gente lê, biblicistas que estudam bastante a Bíblia, que eles tinham isso. Por quê? Por cultura até dos gregos. Se você era bonito, todo perfeito, tinha um Deus que te elegeu para ser bonito e perfeito. Se você era o tribufu, você não tinha Deus nenhum, você tinha alguma coisa errada com você. Então, o que Jesus, com essa palavra, ninguém pecou, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele não estava dizendo assim: ninguém deles tem pecado. Não é isso que ele disse. Ele disse: isto não é em razão de pecado dele e nem pecado dos pais, mas é para manifestar a glória de Deus. Isso também não significa dizer que todas as pessoas que nasceram com defeito foram curadas, mas a Bíblia diz que todos que procuraram Jesus receberam. Quando você entende isso? Segunda coisa, aqueles que o conheciam antes, conheciam o cego, não acreditaram na sua restauração. O que é que eu aprendo também com isso? Eu aprendo que o nosso passado errado precisa ser depois mostrado, precisa ser desfeito com um testemunho novo daquilo que Jesus fez. Quando Jesus faz algo em nós, não para que nós o aplaudamos, não para que nós dizemos: Senhor, está vendo? Jesus precisa disso, vamos fazer uma publicidade. Não, mas é para que Ele seja glorificado. Então é muito importante que as pessoas que nos conheciam cachaceiros, nos conheciam bandidos, nos conheciam ladrões, nos conheçam pessoas restauradas. Quando o apóstolo Paulo diz isso, quando você está falando, ele está falando para os que converteram-se a Jesus, diz: você que roubava, não roube mais, você que mentia, não minta mais. É importante que as pessoas que não acreditavam em você passem a acreditar, mas você vai enfrentar uma resistência. Veja bem, continuando na leitura, no versículo 8 diz: portanto os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Que coisa interessante, irmãos.
Ele não tinha vergonha. O cego, eu vou ter vergonha de ser cego? Não, mas vamos lá. O restaurado, ele não precisa ter vergonha. Ele não deve ficar ostentando um troféu de quem ele era, do que ele fazia de errado. Não, mas ele diz assim: sou eu mesmo, eu era aquela pessoa, agora não sou, agora sou outra pessoa. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? As pessoas estavam mais preocupadas com a mecânica, estavam mais preocupadas, como é que pode ser isso? Vê se nós não somos assim. Muitas vezes nós queremos falar de Jesus para as pessoas, queremos mostrar o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, e as pessoas ficam céticas. Eu estou falando não do ímpio, que o ímpio quer saber como é, o que aconteceu contigo, mas nós, chamados cristãos religiosos, quanta resistência, irmãos, eu tive na minha vida. A época que nós tínhamos uma caravana, um grupo que passava nas igrejas pregando, levando, propondo, o batismo com o Espírito Santo através de Jesus. E como as pessoas perguntavam: como pode ser isso? Eu lembro que eu morei em Vitória por alguns anos, lá nasceu uma das minhas filhas, e eu frequentava a nossa igreja metodista lá. Na época eu era metodista, eu saí e estava frequentando a igreja metodista. E quando eu frequentei a metodista lá, eu era um crente normal. O pastor me conhecia já de muitos anos, porque ele conhecia a minha família e tal, e ele coincidentemente estava pastoreando em Vitória, e nós que já o conhecíamos fomos para lá. Ele nos recebeu com muita alegria, e eu fui para lá já apenas com a Vivian, novinha, tinha 1 ano de idade, a Vera, éramos nós 3, e nós ali começamos a trabalhar, como sempre fizemos na igreja. Éramos solícitos: olha, estão precisando de alguma coisa? Sim, professor ali, ou cantar aqui no coral, ou fazer isso e tal. E ali nós tivemos uma vida, eu diria, uma vida correta, que o pastor, pelo menos na presença dele, não fazia nada de errado, mas eu não tinha uma vida digna diante de Jesus. Mas ali as pessoas gostavam de mim, e eu gostava das pessoas. Eu não pisava em falso ali dentro da igreja. E o pastor, por conhecer a minha família, desde o meu pai, tudo, sabia que a gente era uma família que buscava, pelo menos meus pais eram, eles acreditavam que eu também fosse, mas eu estava sendo. Eu mudo de lá e volto para Niterói, para a nossa igreja. E ali a igreja estava passando por um avivamento monstruoso. Grande, monstruoso no sentido de grande, não no sentido de monstro. Grande. E ali, como eu já citei algumas vezes aqui, nós recebemos dádivas: cura da Vivian, cura da Thaís. Aí eu já tinha a Thaís, que nasceu lá, a minha, a Vera, e foi um mover do Espírito Santo. A partir dali, nós fomos chamados e saímos um grupo, meu irmão com a esposa, eu com a Vera, e os filhos dele com as noras e marido. E, irmãos, nós vimos muita coisa, poder de Deus, restauração, muita coisa. Estou pensando um dia fazer um culto só dos testemunhos das coisas, não do que Deus fez em mim, mas do que Deus fez, que nós pudemos ver em loco ali, presencialmente, ao vivo. Mas aí a igreja lá soube que nós estamos fazendo esse trabalho, e através da minha irmã, convidou que nós fôssemos lá, porque além disso, havia um parente nosso casado com uma irmã que estava passando por uma tribulação, e eles achavam que ele estava completamente endemoniado, e nós fomos. Inicialmente tivemos uma resistência, mas depois aceitaram, e a igreja comprou a ideia, gostou, a igreja vibrou, não com o que nós fizemos, do que Deus fez. E aqueles que abriram o coração receberam. Houve coisas tremendas. Por exemplo, de um rapaz que era nosso conhecido, jogava bola conosco, e ele veio à frente e chorando, e depois confessou: irmãos, só pode ser Jesus, eu quero perdão de Jesus, e não vou entrar em detalhes. E ele disse:
eu estava me prostituindo com 3 mulheres, e as 3 estavam aqui na frente também. Isso é poder de Deus. Mas foi uma rebuliço, pessoas endemoniadas, que se entregaram para serem libertas. Mas o que eu quero dizer é que ao final, o pastor veio nos agradecer, me deu um abraço e disse: por que você não era assim antes? Não é possível, alguma coisa, o que aconteceu com você? Aqui as pessoas estão dizendo: mas o que aconteceu? Você não tinha o olho, mas o que houve? Mas por quê? Mas você não tinha o olho aberto. O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Tinha o poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta quando nós abrimos o nosso coração, irmãos, e dizemos: vem, Espírito Santo. Olha para mim, é para você. Quem quer? Quem quer? Fala: eu quero. Então recebe agora em nome de Jesus. É para todos nós. Mas eu vi acontecer com outras pessoas que também, nesses trabalhos, as coisas foram se multiplicando. Pessoas que resistiram a esse trabalho, depois passaram a receber e continuaram fazendo também. Então, a partir do versículo 13, levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Aí os religiosos: sábado? Não, sábado não pode fazer nada. Para eles, nada podia ser feito. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro em meus olhos, lavei e vejo. Eu já disse. Mais ou menos assim que eu acho que ele falou. Já falei. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Está falando de Jesus. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, está falando de Jesus, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu aprendi que o Espírito Santo nunca divide igrejas. Mas o que divide igrejas é a nossa pretensa sabedoria de querer entender como as coisas podem acontecer. E sermos juízes e julgadores das coisas que nós não conseguimos aquilatar, aquilo que nós não conseguimos ver. E podemos até murmurar contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo, pecado esse que não tem perdão. O único pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Mas no versículo 17, uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? E o homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Ele estava se baseando nos grandes profetas, nos homens de Deus, daqueles que faziam milagre. Ele está se referindo aqui, certamente, ele é um tipo de Eliseu, ele é um tipo, eu que estou falando, é um profeta nesse sentido. Eu acho que ele pode ter pensado: isso aí é um daqueles que vocês reverenciam tanto, esse homem, como Elias, como Eliseu, que fizeram muitos milagres. Esse camarada, esse senhor, esse moço é um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego. Esse cara não era cego, isso aí é pegadinha. E havia recebido a visão até que fossem chamados os pais daquele que receberam a visão. Agora, que confusão, que coisa que esse moço causa. Parece que Jesus causou um problema na vida desse moço. Antes, ele tinha um problema, que ele não via, não enxergava. Agora ele tem um problema, ele enxerga. Agora ele trouxe para perto dele algumas pessoas e alguns problemas que ele vai ter que ser forte. Ele vai enfrentar desafios. Queridos,
não vai faltar quem lhe acuse ou quem desdenhe daquilo que você recebeu, não vai faltar, vão debochar de você, vão tentar desqualificar aquilo que Deus fez, mas você precisa ser forte, você precisa ser firme, você precisa enfrentar esses desafios. Então não seria melhor ele continuar cego? Eles queriam expulsar esse homem dali, e nós vamos ver isso. Então, se ele era cego, era deficiente, ele poderia conviver com eles, mas agora que ele está restaurado, ele não pode mais conviver. Parece que Jesus causou um problema, e causou mesmo. Mas o problema que Jesus causa é um problema que tem solução, e Ele mesmo se encarrega de resolvê-lo. Jesus disse uma vez: não penseis que vim trazer paz à terra. O que é isso? Jesus veio trazer guerra? Ele é o príncipe da paz. Não vim trazer paz, mas espada. Abra em Mateus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Será que Jesus está pregando aqui que nós temos que ser inimigo do pai, da sogra, do genro, da nora? Claro que não. Vamos entender. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. E aqui agora eu quero aproveitar e englobar. Quais são os nossos inimigos aqui na Shalom? Somos nós, são vocês, é a nossa família. Porque se não fosse assim, nós não perderíamos pessoas nessa igreja e na Batista, na Assembleia, na Nova Vida, Vida Nova, todas elas, por besteiras muito pequenas, por algumas discordâncias, por algumas coisas. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que coisa forte, irmão. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, ou quem encontrar a sua vida e quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. O que Jesus está dizendo aqui é que quando Ele vem, Ele vai, como espada, separar. Ele vai mostrar para todas as pessoas que há diferença em ser errado e em ser certo. Ele veio para causar uma certa confusão, porque aqueles que não entendem ficam confusos. Aqueles que não entendem dizem assim: não é possível, isso não aconteceu comigo. Quantas separações, quantas dissensões aconteceram por pessoas que não conseguiram compreender e não aceitaram e procuraram achar uma explicação que não era plausível e nem era explicável. Nem tudo se explica. Continuemos aqui. Não obtendo a resposta de seus pais, os fariseus foram então até o próprio. Então, está aqui dizendo que diz tu respeito, ele diz, aquele que receber a visão, eu só sei que eu 19 ele diz assim, então, sim, foram aos pais e perguntaram: este é o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho, esse é o nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, ele já tem idade, ele falará de si mesmo. Esse já tem idade, é porque naquela época a pessoa acima de 13 anos já podia dar testemunho no tribunal.
o testemunho dele já era considerado. Então, outra coisa que eu aprendo: a pessoa que recebeu, a pessoa que está sendo acusada, ou a pessoa que está em aflição, Jesus capacita através do Espírito Santo, colocando em nós palavras que sabem, que podem destrinchar toda a confusão. Eu digo, pergunte a ele vai dizer, ele pode dar testemunho. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então chamaram de novo o homem cego. Meu Deus do céu. A impressão que eu tenho é assim: gente, faz o seguinte, deixa eu ser cego de novo, está muito confuso. Eu estou pagando um preço que eu não... Mas isso é para você entender o propósito de Deus na nossa restauração. Por isso que o título dessa mensagem é o preço da restauração. Jesus não nos cura ou não nos restaura pelos nossos lindos olhos, porque somos bonitinhos ou bonzinhos. Ele identifica em cada um de nós um soldado seu, um aliado seu, uma pessoa com o propósito que ele coloca e disse assim: não, eu sigo a Cristo, eu vou fazer as coisas que Cristo faz, e se preciso for, nós temos que morrer por ele, irmãos. Amém ou não? Assustei os irmãos agora? Não é muito fácil. Alguns cristãos estão morrendo, muitos cristãos estão morrendo, só porque, exatamente porque as pessoas estão dizendo: eu quero Jesus. Embora vá sair na gravação, mas eu preciso dizer, as pessoas estão morrendo de frio do lado de cá, irmão. Dá uma melhorada nisso aí. Tem gente esfregando, tem gente botando casaco. Eu peço sempre o pessoal do apoio, o pessoal da coisa, que olhem para eles também e dá uma melhorada aqui no ar refrigerado. Obrigado, queridos, faz parte. O culto é ao vivo. Amém ou não amém? Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: vocês vão entender isso agora. Dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ele está dizendo o seguinte, aqui: Deus nós concordamos, mas esse homem Jesus não. Então dá glória a Deus, mas esse homem você vai ter que renegar. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. A igreja pode dar um glória a Deus? Se alguém um dia te perguntar: mas você não era aquela pessoa, o que aconteceu? Você não merece isso, é impossível. Não é possível. Eu contei aqui daquela pessoa que era meu patrão, que ficava me perseguindo, e um dia eu vejo ele entrando na igreja e falei: não é possível, todo mundo, mas menos aquele ali não é possível, acho que não tinha salvação para ele. Que coisa pesada a gente pensar assim. E às vezes a gente fala: o que aconteceu contigo? Você? Não é possível. Vamos partindo para o final. Tentaram desqualificar a sua restauração. Às vezes nos colocamos como juízes na vida dos irmãos. Desqualificar a restauração é fazer pouco daquilo que Deus fez. E às vezes, amados, nem se trata de uma restauração que você era drogado, ou prostituta, ou ladrão e tal, e agora é um pastor, ou agora é um professor, agora é um crente fiel. Mas às vezes você era um cético, você era uma pessoa que não estava nem aí para a palavra de Deus. De repente você se levanta e começa a ser aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que vibra pela palavra de Deus, e as pessoas começam a perguntar: o que aconteceu contigo? Eu te conhecia há alguns anos, eu não te vejo, o que aconteceu contigo? Aconteceu da misericórdia de Jesus, e Ele te escolher, e Ele tem escolhido a todos nós. Ele não tem escolhido a um ou dois, Ele tem escolhido a todos nós. Este caso aqui do cego é um caso que, diferente dos outros, que fala:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou então o outro, se Jesus tem misericórdia, o que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Mas esse homem não falou nada, pelo menos na narrativa da Bíblia. Jesus viu e as pessoas disseram, ele é um cego. Engraçado, ele é cego, ninguém pecou. Ninguém pecou. Chama esse moço aqui, vem cá. Eu quero mostrar a graça de Jesus. E muitas vezes Jesus está batendo a tua porta, está falando contigo, está falando ao seu coração, e você parece que está surdo, parece que está cego para as coisas. Se você continuar lendo esse texto, eu posso deixar como dever de casa. O cego vai dar uma lição de moral neles depois, mas eu vou ler só alguns versículos aqui no finalzinho, para nós terminarmos essa parte. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não serias culpados. Mas, uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Isso é Jesus falando. E numa das conversas do cego, o homem questionou, ora, isso é surpreendente. Ah, sim, versículo 29, senão vocês não vão saber o que eu estou lendo. Sabemos que Deus falou a Moisés, porque eles estavam insultando, e os fariseus disseram, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde ele vem. O homem questionou, ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, está falando de Jesus. E mesmo assim abriu meus olhos. Vocês não sabem de onde ele vem, e mesmo assim ele abriu os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Jesus não precisa que o defendamos, irmãos. Essa não é a nossa função, mas sim que reconheçamos o que Ele fez em nossa vida. Eu quero pedir a vocês, não estou concluindo não, ainda tem mais uns minutinhos. Eu quero que vocês, para não se distraírem olhando para os lados, fechem os olhos e tentem identificar ao menos duas coisas, se não der duas, pode ser uma. Duas coisas ou uma coisa grande que Jesus fez em sua vida, que você reconhece, foi Jesus, eu não conseguiria, foi Jesus. Por favor, deixe o Espírito Santo falar com você. Eu estava no CTI, no Covid, já há alguns dias, e não melhorava, ao contrário, ia piorando, e os médicos ligaram para minha filha, que era o contato com os médicos, a Vivian, e disse, nós vamos precisar entubá-lo. Não está respondendo aos tratamentos. A minha filha falou mais ou menos assim, não faça isso não, vocês vão matar ele. Quando ele perceber que está sendo entubado, eu sei que meu pai vai ficar muito triste. Mais ou menos isso, né? Hein? Tinha outro jeito, não faça isso. Então vamos esperar. Mas eu não estava sabendo de nada, porque eu estava conversando, só que o aparelho estava lá ligado na máxima e não subiu o oxigênio. Naquele dia de manhã, e a cada 2 dias vinham fazer uma radiografia em mim, para ver a evolução do pulmão. Chegaram 2 homens, um segurando a maca, com os aparelhos, que eu não podia sair dali, traziam até o quarto, até a UTI, e o outro vinha até mim colocar a chapa de baixo. E quando eles viram, chegaram, não me conheciam, e nem eu a eles.
Não eram os mesmos que vinham, mas aqueles vieram aquele dia e depois eu vi, nunca mais os vi. E eles chegaram na porta. Bom dia, bom dia. Eu falei, bom dia. Bem cedo. E eles falaram, viemos aqui fazer mais uma radiografia, não vamos te incomodar. Eu falei, tá bem. Aí ele pegou, eu vejo esse filme passando assim. Ele pegou um aparelho que ele ia colocar aqui, uma chapa. Quando ele pegou, ele voltou e deixou no lugar. E ele olhou para o outro e os dois ajoelharam no chão. E fizeram uma oração que eu nem prestei muita atenção. Foi curta, mas algo mais ou menos eu peguei. E ele dizendo, servo de Deus, hoje eu estou, agora eu estou aqui resolvendo, falou, eu estou curando, eu estou restaurando, falou um negócio, e eu senti um alívio. E eles tiraram, fizeram a chapa, e mais tarde eles me levaram para fazer o último dos exames, para ver se então podiam fazer outra coisa ou iriam me entubar. E fizeram isso, eu voltei de lá, de noitinha, e dormi. E entra uma médica novinha, mais nova do que a minha filha, pulando. Seu Isaías, eu estou num susto. O que é que houve, menino? Os seus exames mudaram completamente. E pulando, o senhor está curado. Aí ligaram para a Vívia colocou lá, aí que eu sabia que eu estava muito mal. Porque ela colocou lá e disse assim, eu estava com o celular, eu disse, gente, milagre, papai foi curado, papai. E eu pensei, opa, vamos embora amanhã. Eu ainda fiquei mais uns 15 dias lá. Fui curado completamente. Há coisas que você não entende e Deus faz. Você pensou em alguma coisa aí? Você pensou em alguma coisa aí que Deus fez? Levante a mão, alguém que... Você tem coragem de vir aqui à frente falar agora? O que Deus fez? As pessoas talvez estejam precisando de saber o que Deus fez, mas seja, não o Francisco, qualquer um, seja breve para que as pessoas entendam exatamente o que Deus fez. Boa noite, a paz, tudo bem? Eu já dei esse testemunho aqui, mas possivelmente algumas pessoas não saibam, né? Eu fui curado de câncer, tem 11 anos e já recebi alta agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ô Chico, acho que você ficou assustado porque eu falei para você rápido. Eu estava lá, eu era testemunha, fui te visitar pós-operatório, cheguei lá, soube que você nem ia operar. Exatamente, havia uma perspectiva de cirurgia, né? E eu insistia com os médicos que eu não queria fazer a cirurgia, porque havia um impedimento para isso, né, no meu organismo. E eles não entendiam e tentaram fazer a cirurgia assim mesmo e não conseguiram. E eu orava a Deus pedindo assim, que não fizesse a cirurgia. E isso aconteceu, eu acabei fazendo, eles fizeram a cirurgia, mas tiveram que reverter a cirurgia, é um negócio meio complicado, tá, gente? Mas em nome de Jesus, tudo foi Deus que conduziu. E acabou que foi para um outro tipo de tratamento que era mais eficaz, e foi mais eficaz, e agora, cerca de 6 meses atrás, eu recebi alta. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, amado. Eu não programei isso durante a mensagem, Deus foi falando aqui no ponto, tem um ponto aqui que vocês não veem, Ele foi falando, faz isso, eu quero ouvir, tantas pessoas levantaram a mão, o que Deus fez inexplicavelmente na sua vida? Rapaz. Eu lembrei ali de várias coisas ao longo da minha vida, né? Mas especificamente acho que nos últimos 6 meses, foi algo assim impressionante, porque foi algo que sacudiu a gente, tirou a gente de um estado de conforto, né? A primeira coisa foi a aquisição da nossa casa. Põe o microfone, né? Foi a aquisição da nossa casa, que
a gente estava muito confortável onde a gente estava morando e Deus simplesmente, o proprietário mandou tirar a gente em 30 dias. E em 30 dias Deus resolveu o problema, né? Amém. E a segunda foi Aí recentemente. você sai de um aluguel nesses 30 dias e compra uma casa. Uma casa própria. E a última foi essa semana agora, né? Em que eu estava passando por problemas no meu trabalho, né? E estava me angustiando muito, já tinha falado com os pastores. E eu fiz um concurso público para a UERJ e fui aprovado, né, na sexta-feira. Em primeiro lugar. Nem todos os irmãos conhecem a Rosângela e o Anderson. Já foram recebidos aqui na igreja, não é verdade? Então, esse é o Anderson, essa é a Rosângela. Amém. Amados, boa noite. Foi uma experiência que nós tivemos. Nós já tínhamos 15 anos de casados e tudo mais. E a Rosângela teve uma anomalia no sangue e começou a sangrar pelos nariz e poros, né? Na época eu era um regional, eu estava em outro estado e pedi a ela que fosse para o hospital e tudo. E ela foi... melhor a contar. Eu só sei de algumas partes que eu... Fala você melhor. Isso tem uns 15 anos atrás. Ela vai falar mais detalhadamente. Eu estava tendo muita hemorragia pelo nariz, na boca, gengiva. E a princípio eu achei que fosse alguma coisa ligada ao otorrino, né? Eu estava indo no otorrino e fui um dia, fiquei 2 dias tomando remédio e a hemorragia não melhorava. E aí no segundo dia eu retornei ao otorrino, ele colocou um tampão no meu nariz. E aí na hora do nervoso, quando ele terminou de colocar, eu arranquei. E aí ele olhou para mim e disse: olha, você arrancou? Bom, problema seu, então agora você vai lá, assina um termo de responsabilidade e pode ir para casa, porque eu não vou colocar de volta. E eu estava com o meu corpo todo cheio de pintas vermelhas. E aí a recepcionista do hospital, desculpa se eu me estender um pouquinho, pastor. Ela falou para mim assim: olha, posso te dar um conselho? Vai ali no Hospital das Clínicas. Eu estava no Fonseca, ali na clínica Pires de Melo. Ela vai ali no Hospital das Clínicas e faz um exame de sangue. Não vai para casa não, faz um exame de sangue. E aí eu estava sozinha. Anderson estava vindo de São Paulo, não sei. E aí eu fui no hospital fazer o exame e eu estava com 5.000 plaquetas. Eu iria morrer naquele dia, se eu tivesse ido para casa. E aí o médico, quando ele viu o meu exame, ele falou: pelo amor de Deus, eu vou te internar agora, você precisa de uma transfusão urgente. E eu nunca mais vi aquele médico. E aí Anderson tinha tido um sonho, que ele sonhou com um rio, e esse rio estava morto, com os peixes mortos, não é isso? E aí eu fiquei internada ali vários dias, o médico me desenganou, né? Chamou a minha família, falou que não tinha mais jeito. E aí o médico indicou um remédio, o remédio era muito caro, e o plano de saúde ficou questionando, não queria pagar o remédio, mas Deus interviu e eles aceitaram. E aí, a partir dessa medicação, eu comecei a melhorar, as plaquetas começaram a subir, porque nada fazia efeito. Essa é a parte que ela sabe. O médico falou para mim que eu tinha entrado com todos os corticoides, remédios, não tinha. Ele mandou que eu providenciasse o sepultamento dela, que tinha Meu dias. Deus. E aí eu olhei pro morro que tinha na frente do hospital e fiz uma oração. E ali eu pude ver o mover de Deus. Eu fui para casa, eu tinha dias sem comer direito, eu conseguia comer e eu pude sonhar. Deus me deu um sonho que
o rio voltava a ter oxigênio, que tinha águas límpidas e que tinha peixes. No outro dia, eu fui para o hospital cedo, porque eu estava nessa batalha, né? Há 3 semanas, e o médico chegou para mim, fez um outro teste de manhã cedo, né? Arrancava o líquido da medula, e o cara veio apavorado e falou: cara, a tua mulher voltou a reagir, né? Então, assim, Deus faz o milagre. Existe o tempo, o método, o processo, mas existe Deus fazendo milagres na nossa vida. Eu acho que é isso que a gente não pode deixar de acreditar e de cuidar. E não foi só esse foi um dos milagres, né, amor? Nessa vivência nossa, a gente passou por várias coisas também. Amém. Mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, nos honrado, e a gente não é merecedor disso, né? Amém. 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 Queridos, eu creio que Deus tem feito grandes coisas e vai fazer ainda na vida de muitos aqui. Nós não podemos realmente, não é que não podemos, não é bom ficarmos o tempo todo, né? Mas seria bom que você falasse com Jesus hoje à noite, né? Na sua casa, em algum lugar: Senhor, eu reconheço aquilo que o Senhor fez por mim, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Muitas vezes nós estamos preocupados em defender filosofias, doutrinas, explicar Deus. Mas me explica, mas se Deus tem Deus, Ele tem Jesus e tem o Espírito Santo, os três são um. Irmão, esquece isso. Esquece isso. Faça como esse senhor: eu não sei de nada, eu só sei que Deus, se Ele é Deus, se Ele é Espírito Santo, se Ele é Jesus, eu era assim, agora sou assado. Eu era ruim, agora sou bom. Eu fazia isso de errado e agora não faço mais. Reconheça e testemunhe do que Deus fez na sua vida e ainda pode fazer. O objetivo dessa palavra é que, primeiro, a ação com as pessoas que foram restauradas ou precisam ser restauradas estão totalmente cegos. Não que a gente fique olhando se tem algum problema, nem chegue perto. Essa pessoa não tem mais solução. Em vez disso, vamos ver a graça de Jesus. O que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. E com relação a nós, se somos nós mesmos, não tente entender o que Deus pode fazer na sua vida. Aceite, se jogue nos braços dele. Vamos ficar de pé. Se você, durante essa mensagem, sentiu vontade de que alguém ore por você, eu queria te chamar, eu quero orar por você, por algum problema que você tenha, está com medo, seja, eu não vou explicar muito não. Você quer uma oração? Vem aqui, pronto. Hoje vai ser assim. Se você não quer oração, não vem. Os irmãos devem ficar doidos com esse pastor, né? Mas eu vou ficar explicando. Ele não acertou meu caso, então eu não vou. Então é tudo. Você quer uma oração? É Mauro, né? Mauro, chega para cá, Mauro. Quem mais precisa de uma oração? Vem aqui. Tem mais alguém? Venha. Carlos, eu orei por você de tarde, rapaz. Carlos me mandou uma mensagem hoje que não preciso passar para a igreja. Eu orei por você. E estou feliz de ver você aqui de novo. Ele vai batizar, irmãos. Vai ou não vai? Vai? Vai. Nossa conversa fica entre nós. Está bem? Não é nada de absurdo, de moral, não. Hoje de manhã eu falei aqui: irmãos, vamos orar pelos que vão batizar, não falei? Temos que orar, irmãos. Porque de repente o inimigo balança. Estou muito feliz. Toca aqui.
o Senhor vai te ajudar, vai fazer de você um homem segundo o coração de Deus. Eu vou orar pela sua família. Depois você conversa comigo sobre alguns detalhes que eu quero passar para você. Tá bom, filho? Amém. Mauro, Marcelo vai batizar dia 6. Você já é batizado? Não. Se eu fosse você, eu batizava. Mas não precisa me responder agora. Tem coisa que a gente tem que dizer na lata assim mesmo, sabe? Eu não sei quanto tempo eu tenho mais para conversar com ele. Então, o batismo é só o início. Ah, mas eu tenho alguns defeitos. Aqui na igreja nós não trabalhamos assim. Quem cuida dos defeitos é o Espírito Santo, não é o pastor. Né? Pense nisso, eu vou orar por você. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Mas não me responda agora não, para não te constranger. Fica tranquilo aí. Tem mais alguém que quer oração? Alguém precisa mais? Alguém está passando por alguma dificuldade? Não, mas eu vou resolver. Meu irmão, não faça com os teus braços. É o que Augusto falou hoje de manhã aqui. Confia em Deus. Entrega para o Senhor. Vem cá, Silvane. Vem cá. Tem mais? Vamos orar. Se alguém de vocês quiser orar por alguém especificamente, fica à vontade. A igreja, estenda as mãos para cá assim. Pai, em nome de Jesus. Cada um que está aqui tem algo colocado para ti agora. Está falando contigo, o senhor está ouvindo. Nós servimos a um Deus que ouve, a um Deus que fala, a um Deus que age, a um Deus vivo. Os seus milagres nunca cessaram e nunca foram esquecidos, mas o inimigo tem tentado fazer com que esqueçamos do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Renova forças aqui nessa noite, Senhor. Restaura saúdes, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, eu coloco a vida da tua serva Fátima na concha da tua mão direita. Tu és poderoso. Há coisas que nós não entendemos e queremos entender, Senhor. Aceitamos a forma que o Senhor vai fazer, mas cura, liberta, transforma, em nome de Jesus, Pai. Pai, vai tirando o peso das costas das pessoas que estão sendo acusadas pelo pecado, pelo passado, de novo, coisas que fizeram na infância, ou que foram abusadas, pessoas que foram violentadas de alguma forma, na sua forma de agir, ouvindo, você não serve, você não vale nada, você não vai a lugar nenhum, você não vai prosperar. Pai, apaga isso agora, como só o Senhor sabe fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor derrame uma porção dobrada de fé nessas pessoas, fé para elas acreditarem naquilo que eles nem estão vendo, nem interessa como é que vai acontecer. A resposta deles é assim: eu só sei que eu estava desse jeito e agora eu estou assim, que Jesus me libertou. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor já está atendendo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, opera naqueles que estão sem fé, naqueles que estão frios, naqueles que estão de repente desconfiados, naqueles que estão descrentes do que a igreja pode fazer, do que o Senhor pode fazer melhor através da igreja. Tantos escândalos, tanta coisa errada, que a gente está com medo de frequentar uma igreja, de ser servo, fazer parte do corpo. Senhor, opera na vida dessas pessoas, não permita que o mal nos atinja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu creio assim, tá, irmãos? Eu creio assim. Podem até achar que eu sou meio fanático, mas sou não, eu tenho visto Deus fazer tanta